Olá, Leão, beleza? Vamos fazer aí uma leitura para vocês que foram o último signo dessa semana e os últimos serão os primeiros, né, Leão? E aí, Leão, já agradeço o seu like, já agradeço o seu compartilhamento, o seu comentário, muito obrigada. E se você gostou da minha energia, já agradeço também a inscrição, tá bom? Para esse canal expandir o vídeo também, chegar a mais pessoas, tá bom, Leão? Muito obrigada. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Nó do Norte em Leão, Sol na casa 5, que é a casa de Leão, e o mais importante para aqueles que estão se conhecendo com a astrologia, sabe a casa no mapa astrológico que tem Leão, é sobre essa casa, sobre esse assunto dessa casa que eu posso estar falando com você. Tá bom, Leão? E vamos lá, Leão, para a sua leitura, Leão. Tirando aqui uma carta para Leão, desse oráculo maravilhoso. Vamos lá, Leão. Castelo. Nunca saiu essa carta. Carta de número 30. É tempo de cura, não de guerra. Uau! Leão está se curando aí. Carta 30, que me lembra a Imperatriz, né? Então parece aqui que alguém está num castelo meio acinzentado aqui, um ambiente meio preto e branco. É tempo de cura, não de guerra, né? E aí é isso, vamos ver o que está falando aqui para Leão, vamos ver essa carta, o que fala, carta 30, que me remete à Imperatriz, reacenda a Imperatriz que tem dentro de você, a prosperidade, priorizar-se. Castelo. É tempo de cura, não de guerra. Não destrua algo a menos que você tenha planos para construir algo melhor no lugar. Mas é muito tarde para isso, não é? Você ficou com raiva, você apontou para os outros, você declarou guerra e guerra foi exatamente o que você encontrou. Agora que é tempo de cura e reparações, quais são os seus planos? Você precisa tomar a mesma iniciativa e ter a mesma determinação que teve quando tudo isso começou e descobrir. Nunca negligencia a sua intuição. Então o que acontece? Você teve uma intuição, mas resolveu não ouvi-la. E aí criou um castelo cinzento na sua vida, sem se julgar e sem se culpar. Mas agora é hora de reconstruir isso aí, né? Não é tempo mais de guerra, e sim de cura. Tá bom, Leão? Vamos lá, queridos. Padilha, o que tá falando isso aqui para Leão? Perigo no caminho e dificuldades. Então, né? Não é culpar o outro e nem se culpar-se, mas aquele que aponta o dedo para o outro tem 3 apontados para si. Eu tenho Leão na casa 10. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vamos lá, leoninos. Do que a gente está falando aqui? Desafio para Leão, que já tem pra caramba aqui. Vamos lá, para Leão. Uma pessoa intermediária, para mim, é a própria Padilha aqui, tá? Ajudando você. Vamos lá, a olhar para isso, né? A recuperar a imperatriz que tem dentro de você, a prosperidade, a você se priorizar, não apontar as pessoas, né? E aí é por aí, vamos lá. Positivo para Leão. Uma energia masculina aqui. E no fundo do deck, vício e teimosia. Talvez você esteja julgando, né? Apontando o dedo para alguém que tem um vício aí de cigarro, não sei o quê. E aí é aquilo, né? É aquilo. Estamos todos aprendendo. Estamos todos conectados um com o outro. Então, vamos lá. Perigo no caminho tá falando o quê? Ó, já anotei aqui um progresso na vida de Leão. Carta 20, carta 25 e carta 27.
20, a escolha. 2, a escolha de 2 caminhos. 25, 7, o movimentar-se. 27, 9, finalizar com uma energia yang. O que é isso? Uma energia yang fala, eu sou a pessoa. Nós, leoninos, que somos todos leoninos em alguma casa do mapa astrológico, eu posso fazer sozinho, eu sou a pessoa, sou a última cocada do pacote, o ego, né, galera? Entendi. Vamos lá. Nossa, chamada aí para nós. Perigo no caminho, dificuldade. Dentro de um contexto familiar, dentro de um casamento, 10 de copas. E aí é isso, né? Que mais? Uma energia estagnada, energia de Netuno, uma pessoa que não vê alguma coisa, que precisa olhar um contexto familiar ou um casamento, uma união, uma parceria de forma diferente, né? 22 dá 10 com 12, 22, né? E 22 é um número mestre, que dá 4. Então, enquanto você não olhar essa parceria, eu não sei quem é essa parceria ainda na sua vida, pode ser um marido, um parceiro, alguém aí do seu passado, né? Alguém aí que está num processo de crescimento, assim como você, como eu, né? Alguém que é criança e vai crescer, ou que está crescendo. Então, aqui é necessário a gente olhar algo de forma diferente, né? Então, mais uma vez, saiu a carta do vício aqui, né? Respeitar a história do outro, né? Me parece que tem uma pessoa aqui que usa de vícios, não sei, enforcado, né? Que vício? Quem sou eu para julgar o outro? Para começar, pode ser alguém da sua família, pode ser um ex seu, né? 10 de copas, 6 de copas, aqui alguém que você teve um rompimento, 10 com 6, 16, em um passado, por causa que você achava essa pessoa estagnada emocionalmente, por causa de vícios, não sei. Tem um negócio desse aqui, tá bom? E aí, 10 de copas está falando o quê? Então, é necessário que olhemos essa pessoa, esse vício, de forma diferente. E tenhamos uma nova forma de pensar aqui, que é o Ás de Espadas, né? Vendo a verdade, né? A verdade escondida por trás de uma família, né? Por trás de emoções muito afloradas, por trás de um casamento, de uma união, não sei. O enforcado está falando o quê? De um convite a você olhar algo de forma diferente e sair de uma estagnação, tá? Né? Pensar de outra forma. Os seus pensamentos é que estagnam, né? A sua parte emocional aí, a sua parte de achar que tem pouco. Página de copa, de ouros, né? Página de ouros, de achar que tem pouco. 6 de copas está falando o quê? 5 de ouros. O seu pensamento, não estou julgando você, gerou o quê? Uma estagnação. Enquanto você tinha muito, 10 de copas, você, me parece que apontava, né? Aqui essa carta falou, né? E você escolheu um caminho aí, né? De pensar. E esse caminho te levou aí a uma escassez que você não tinha no passado. Ok? Vamos lá, vamos ver aqui. 6 de copas está falando o quê? 6 de copas. Eu me divertia, eu tinha uma estrutura e hoje eu não tenho. Hoje eu ganho pouco. Sabe por que eu ganho pouco? Porque eu não tenho ajuda. Mude essa forma de pensar. Primeiro a gente tem que se ajudar, principalmente nos pensamentos aqui da gente. Principalmente sobre nós e depois sobre o outro. 5 de ouros está falando o quê?
Então aqui, ó, 6 com 4, 10. A roda da fortuna. Eu tava lá em cima e fui para baixo. Sem se julgar. Vamos lá, 5 de pentáculos, a escassez, a codependência. De repente aqui é uma pessoa que está codependente, né? De família, de ex-parceiro, não sei. 5 de pentáculos, está falando o quê? De 3 de ouros, de um crescimento. Quando você cria uma coragem dentro de você, pega a sua essência. Por quê? 5 com 3, 8. 8 é a carta de leão. Quando você toma coragem, né, de pelo menos pensar diferente, sair de uma... Como que você... É aquela história, né? Você tem um copo com água pela metade. Como que você vê seu copo? Quase vazio ou quase cheio? É sobre isso que eles estão falando aqui. Aqui tem um trabalho em equipe, com a família, com o ex, né? Com o ex. Aqui é uma superação de obstáculos. A carta de Leão fala disso, de você tomar coragem para superar um obstáculo que você mesmo se colocou pelos seus pensamentos em relação a um parceiro, uma parceira, ou em relação à sua família, entendeu? Sobre isso. Isso vem de uma criança interior ferida, que todos nós temos. Enquanto a gente não acolher essa criança, mudar a forma que a gente tem de pensar, parar de apontar o outro, que tudo é culpa do outro, aí você vai ficar nessa situação aqui de enforcado, de dependurado, colocado de cabeça para baixo, até que nós consigamos olhar alguém de forma diferente, ok? É acolhimento, né? Muito provável aqui que seja uma situação de casamento do passado, porque 4 de paus fala de estrutura, né? De uma criança ferida aqui, 6 de copas, que alguém teve aqui. 4 de paus. A rainha de paus. Você recuperar a sua força de fazer a magia, de isso acontecer quando você muda a forma de pensar. Aqui tem um novo pensamento. Você sai de dificuldades, de codependência. Porque a rainha de paus é a sua energia, né? A sua energia aqui. Você saindo, criando uma magia interna para sair de dificuldades, tendo determinação, fazendo acontecer dentro de uma estrutura, dentro de uma casa, dentro de uma família, de um relacionamento passado, não sei. Porque tudo está integrado. Entendeu, galera? Tudo está integrado. Vamos lá, 3 de pentáculos. Quando você faz um trabalho em equipe, né, de crescimento, para ter um crescimento material. Ó, tem aqui, ó, 8 de ouros mais um ouro que tem aqui do pajem, dá 9 de ouros. Você adquire uma independência financeira. Mas um trabalho em equipe, não é sozinho, entendeu? Em equipe, eu, meu ex, minha família, né? Sobre isso. Dani, por que você está falando de ex? Porque tem aqui uma carta de passado. E 10 de copas. Ex. Né? Ex. E aqui, o que é esse 3 de ouros aqui? Então, você adquire a independência financeira, mas você teve que ser colocado de cabeça para baixo para olhar alguém, uma situação aí, de forma diferente. O que é isso aqui? Ó, aqui como é que você se vê? Você se vê amarrada. Por quê? Porque tem crenças limitantes dentro da sua cabeça. Só um minutinho. Então vamos lá, gente. Ó, você se vê assim, né? Aqui uma pessoa amarrada, não sei o que. Por quê? Porque você estava olhando uma coisa
de forma que essa crença te prende, entendeu? De que você precisa fazer tudo sozinho, entendeu? Que você não precisa de ninguém, sem te julgar. Tô falando o que o tarô tá falando. Porque você, na realidade, é essa pessoa bela, maravilhosa. E não essa aqui, entendeu? Então, esse trabalho em equipe. Parece que alguém quer fazer tudo sozinho. Quer ajuda de alguém? Sim. Mas eu sou dona, eu que faço, sou eu. Entendeu? E não é por aí. No fundo do deck é uma pessoa aqui, ó, romantizada, que romantiza família. Nossa, eu tenho uma família unida, é mesmo? Nossa, eu sou uma pessoa assim. Página de copas. Romantização, infantilidade, imaturidade. Peixes, câncer de escorpião. E isso desequilibra, não traz um equilíbrio, só traz o quê? Medos e incertezas. Ok? Medos e incertezas. A infantilização de que pode sim ter um trabalho em equipe. Todo mundo dá um pouquinho para ajudar a você a ter essa independência financeira, né? E olha, ninguém tem obrigação de ajudar. Ninguém. Entendeu? A gente, ninguém. Ah, mas aqui eu tenho um filho com essa pessoa, página de ouros. E essa pessoa, no momento, está numa fase estagnada. Sem trabalho, né? Sem renda. Mas ela tem obrigação. Tem sim, realmente tem. Mas a responsabilidade é dos dois. Então, quando você olha algo diferente, deixa eu dar só um exemplo. Quando você olha algo diferente, que essa pessoa tem obrigação sim, mas eu tenho obrigação de pensar positivo para essa pessoa. Não desejar mal, principalmente se for o pai ou a mãe aqui dessa criança. Entendeu? Por quê? Porque no momento que você deseja mal para essa pessoa, isso volta para você. E volta como? Em escassez. Então, saiu aqui no fundo do deck a justiça. Tá aqui. A justiça. Tá vendo? A justiça. Então, pensão pela justiça, né? Porque aqui tem uma questão de criança que está crescendo, que já cresceu. Entendeu? Ah, eu vou botar. Sim, coloca assim. Mas se você continuar nesse pensamento egóico, as coisas... você pode receber não sei quanto de pensão aí, mas a sua vida não vai para frente. Nem a sua e nem a da criança. Infelizmente. Que está aí com uma pessoa que precisa pensar diferente. Gente, eu tenho que falar, porque o tarô, às vezes, ele não... passa a mão na cabeça de ninguém, entendeu? Porque aqui tem a energia de Netuno. E a energia de Netuno é a energia crística. Peixes, Jesus é pisciano, entendeu? Então é o amor incondicional, né? Amor incondicional. Eu vou dar meu exemplo aqui, sem julgar a minha mãe, que eu a perdoe pela consciência que ela tinha na época. Minha mãe chamava meu pai de falecido. Eu falei, mas meu pai não morreu, mãe. Eles eram separados desde que eu tinha 1 ano. Meu pai não morreu. Como é que a senhora chama meu pai de falecido? E eu fui conhecer meu pai aos 12 anos, porque fui afastada do meu pai. Sem julgamentos. Eu não estou julgando minha mãe nem meu pai. Entendeu? Mas tem essa consciência. É por isso que eu estou falando que alguém precisa olhar uma coisa aqui, algo, contexto familiar, de filho, mãe, pai, de forma diferente. Porque as crianças escolhem o pai e a mãe. E eu, graças a Deus, depois que eu tomei consciência, a minha maior alegria foi quando eu conheci e eu tive convivência com meu pai. Embora tive muitos desafios com meu pai, né? Porque éramos diferentes.
Mas é meu pai, eu o amava do jeito que ele era, entendeu? Sobre isso. Meu pai, quem escolheu fui eu, o pai. Me escolhi muito bem, apesar de muita coisa. Tá bom, galera? Sobre isso. Amai pai e mãe, perdoai, né? Cada um tem consciência. Pessoa intermediária tá falando o quê? 9 de paus, porque alguém já está cansado e precisa insistir em algo. 9 de paus é uma pessoa que precisa insistir, embora esteja cansado, né? Alguém pode ser uma mãe aí ou um pai que já está cansado, né, galera? De tanto insistir numa boa convivência, 10 de copas, entendeu? Com uma pessoa dura na forma de pensar. Estagnada emocionalmente, mentalmente. 9 de paus, que mais? 7 de copas, que vive em ilusões. 8 de copas, que vivia em ilusões, né? E aqui tem uma pessoa, né, que pode ter afastado uma criança de um contexto familiar. Afastado. Talvez for até sem querer, né? Mas aqui tem um afastamento. 8 de copas é alguém que vai embora. E alguém tem esse desafio aqui. 9 com 8, 17. Pode ser que alguém aqui, né, tá com a fé abalada, sem esperança, entendeu? Sem esperança aqui. Vamos lá, 8 de copas, está falando o quê? Então, o desafio é justamente de renovação de fé. Renovação de fé. Vamos lá. O que mais? 5 de paus. Os conflitos. Ó, aqui passou dos limites. 9 com 5 é 14 de paus. O limite é 10 de paus. Aqui os conflitos internos, né? Passaram-se dos limites. Né? Os ataques espirituais passaram-se dos limites aqui. Então, pode ter alguém aqui, ó, 8 com 5, 14, né? Passando por um momento de cura. 14 é de aceitação, de cura. Parece que alguém não se conforma que alguém afastou uma outra pessoa, foi embora para um outro lugar, entendeu? Por isso que é tempo de cura e não de guerra. Então, é como se a pessoa está aqui querendo guerrear com a outra. 9 de paus. E já está bastante cansada disso. Cansada. 9 de paus, vamos ver o que é isso? 7 de copas, agora sim. A ilusão, né? A ilusão. Pessoa aqui que deve estar com muitas ilusões, tendo uma batalha espiritual aí, né? E tá difícil para essa pessoa sair desse lugar emocional, né? A pessoa deve estar aí, por isso que saiu vício e teimosia, né? Se colocando num lugar de vícios, entendeu? De vícios, porque não consegue enfrentar a realidade, entendeu? A realidade. Vamos lá, 8 de copas está falando o quê? 7 de pentáculos. 7 de pentáculos é uma energia de espera, entendeu? Parece que aqui é uma espera por um convite de alguém para voltar, né? Quando uma pessoa olha, aqui parece que uma pessoa fica esperando a outra convidar a outra, receber um convite, né, emocional aqui. É um desafio para essa pessoa. Ela está passando por esse desafio. 5 de copas está falando o quê? 5 de paus está falando o quê? De um pajem de paus. Então, o que acontece? Aqui é uma criança, uma infantilidade, né? Aqui. Uma pessoa que espera para ter um momento emocional com uma criança. Está me emocionando. Uma criança
E essa criança foi levada para longe. Ou, né, o pai foi para longe. Aqui tem uma pessoa cansada de esperar, gente. Outro pajem aqui. 5 de paus está falando o quê? 5 de paus. Aqui é uma competitividade de ego. Entendeu? Briga por ego. Briga de ego. Muito forte aqui. Ah, é só outra pessoa. Não, os dois. Aqui são os dois. Carta 20. O perigo no caminho e as dificuldades. Ó. 2. As duas pessoas. Entendeu? 2. 5 de paus está falando o quê? Meu Deus. 5 de paus está falando o quê? 3 de paus. 8 de paus. Fazer uma mudança rápida nessa maneira de pensar de alguém aí. Rápida. Porque aqui, 8 de paus, uma pessoa está querendo já se mudar. Né? Uma pessoa está querendo... É como se essa pessoa intermediária, né? Porque aqui tem muito paus, muito fogo, muita energia espiritual. 9 e 5, 14, 15, 16, 17, 17. Então, essa pessoa intermediária é uma pessoa espiritual que está renovando a fé dessa pessoa aqui. É um desafio para ela, mas é ter esperança, renovar a fé, acreditar. O que é esse pajem de paus aqui? É como se a alegria não tivesse mais de alguém aqui. Olha a carta força aqui. Alguém tirou a alegria de alguém. Né? Briga de ego entre 3 pessoas, entre 3 energias. Pode ser alguém aqui, a família, né? Pode ter uma energia aqui de 3, uma mãe. 3, a 3 é a imperatriz, uma mãe, né? Um filho, entendeu? Uma ex-pessoa. Aqui, ó, Áries, Leão, Sagitário. Uma pessoa que tem muita sabedoria espiritual. Aqui, ó, briga por causa de filho, entendeu? Três com 6, 9. O desafio, não, 8 com 3, 11. O desafio é, tem uma coisa kármica aí? Tem uma coisa kármica, de criança interior ferida. Me parece que os adultos aí têm criança interior ferida e tá repetindo história, entendeu? Repetindo história. Eu falava mal da minha mãe, falava mal do meu pai, agora quer que a criança também fale mal do pai ou da mãe, entendeu? Tá repetindo história, não tá, ó, briga de ego. É necessário que as pessoas envolvidas parem com essa briga de ego, e retome a coragem, né? Aqui, olha, Leão 8 fala da casa 5, filhos, romances, entendeu? Filhos, romances. Alguém aqui, 3 de paus, precisa olhar para frente e não para trás, para o que aconteceu, para o passado, de quando eu era assim, que eu era assado. A realidade é o hoje, o aqui e agora. E no fundo do deck, 4 de copas. Sair dessa energia de achar que está sempre faltando algo, que está na ingratidão. Tá vendo uma criança? É uma criança. E tem aqui uma querida, que é essa pessoa intermediária, aqui energia de Netuno, uma sereia, né? Conversando, olha, fulano, eu tô te trazendo aqui uma copa, entendeu? Você nem tá me percebendo, nem tá me ouvindo, você tem 3 copas e não tá dando valor, entendeu? Sobre isso.
Quem é culpado aqui? Não tem. Quem é inocente? Também não tem. É muito fácil, né? A gente culpar o outro, né? É muito mais fácil a gente apontar. Foi o culpado, foi aquele, né? Muito fácil. Muito fácil. Só que aqui, nessa 3D, não existe culpado e nem inocente. Existe aquele que se responsabiliza pelos seus atos. Entendeu, Leão? Vamos lá. O que é o consulente aqui? Energia Yang, uma energia masculina, um positivo. 9, alguém que você encerrou. 9 é encerramento, né? Vamos lá. Ou que vai encerrar, não sei. A transmutação de energia, a morte e o renascimento, a finalização, né? Finalização. E outra, esse peixes aqui, olha, dependurado, do lado desse pajem aqui, peixes, a energia de sombra de peixes, fala de um vitimismo, entendeu? Vitimismo. Então aqui tem a morte, o renascimento de alguém, né? A transmutação de energia. Carta 13, o que está falando? Alguém que vai embora e larga tudo para trás. 8 de copas. Aí o que acontece, né? Tem briga, tem conflito, eu não quero mais saber de briga. Vai embora, simplesmente vai embora. Se você é um pai que está afastando a mãe do filho, ou ao contrário, presta atenção, que um dia esse filho, essa filha vai querer saber quem é o pai e a mãe biológica dele, como eu. Meu pai está fazendo 2 anos que ele se foi e eu vivi momentos lindos com ele quando ele estava vivo. Mas fiquei 12 anos afastada do meu pai. Eu estou culpando minha mãe? Não. Mas você que hoje está despertando a consciência, porque nós todos, por favor, não faça isso. Porque a energia do pai é a energia da carreira profissional, entendeu? A energia da mãe é a energia da prosperidade para a criança. Aí a criança cresce, não sabe por quê, não tem desenvolvimento na carreira, não sabe por que não tem desenvolvimento na prosperidade, entendeu? A cabeçuda da mãe ou o cabeçudo do pai, que ficou brigando, né, sem pensar na criança. Vamos lá, o que mais? 4 de espadas. O que acontece? Essa curva falou o quê? Essa carta falou, é tempo de cura e não de guerra. Marte rege Escorpião, que quer guerra, né? Então, guerra não. Cura, aqui é a carta da cura, né? Quando uma pessoa vai embora, né, da sua vida, né, alguém se cura aí. Eu não sei quem é essa pessoa. Pode ser aí alguém da família, entendeu? Alguém da família. Pode ser um marido, um companheiro seu, alguém do seu passado, não sei. Alguém com quem você tem um relacionamento sério. Então alguém aqui cansou, né? Dá positivo, alguém vai embora de uma situação. Larga algo familiar aí, não sei o que é isso. Ó, 8 com 4, 12, larga uma estagnação, olha algo de forma diferente, né? Netuno de novo aqui, sai de ilusões. Carta 13, tá falando o quê? De uma rainha de ouro, saiu na mesma posição que Virgem, se não me engano, não sei se é Virgem. Aqui, ó. Alguém transmuta a energia sobre uma pessoa e aí adquire uma segurança material. Aqui a gente está falando de uma mãe, Touro, Virgem, Capricórnio. E 8 de copas está falando o quê? 8 de copas está falando o quê?
de uma parceria. Alguém larga a família, alguém larga um casamento, sei lá, um contexto familiar e vai em busca de uma parceria que traz mais segurança para ela, para ele. 4 de espadas está falando o quê? 4 de espadas está falando o quê? E isso vai ser uma cura de uma nova forma de pensar, de uma pessoa, de uma verdade que é colocada sobre uma família. Por que sobre uma família? Porque a cura vem de uma nova forma de pensar sobre um contexto familiar. São as primeiras cartas que saíram. A sua dificuldade é justamente essa, entendeu? Né? De você mudar a forma de pensar de um contexto familiar. Aí vem a cura, né? 5 de espadas. 4 com 1, 5. De que eu perdi algo, entendeu? Eu perdi a minha liberdade, eu perdi não sei o que aí. Que aqui a cura vem pela verdade jogada na sua cara, entendeu? Eu conheci uma família que falava, não, a minha família é super unida, nós somos super unidos. Só que a pessoa que falou isso para mim não sabia que a própria filha falava mal dela, entendeu? Eu falei alguma coisa? Eu não falei nada. O que é isso? Infantilidade. Infantilidade, imaturidade, né? Romantização. Romantização. Entendeu? Vamos lá. 4 de espadas está falando o quê? 4 de espadas está falando o quê? Dessa cura maravilhosa. Não é hora de guerra, é hora de cura. Vamos lá. 3 de paus, alguém que olha para frente, que é futuro, larga essas porcaria toda de lado, mágoa, entendeu? Que o outro é culpado, entendeu? Que o outro é isso, quem é inocente é você, né? É assim, entendeu? E não tem isso, né, Leão? Não é mesmo? Falando para nós, né? Que nós temos o grande ego na nossa sombra e o brilhar na nossa luz. Então tem alguém aqui, leonino, eu não sei se é outro, que está apontando os erros dos outros, querendo guerrear, ao invés de trazer uma cura para si mesmo e para o outro, entendeu? 4 com 2, 6. Isso é uma escolha que a pessoa faz. Ou a pessoa olha para frente, vibra no futuro, no trabalho, ó, que é essa carta de trabalho, de reconhecimento, né? De reconhecer quem a pessoa é de verdade, ou a pessoa fica olhando aí para o passado, né? Estagnado, entendeu? Dá as costas para a verdade, fica aí se iludindo, romantizando, entendeu? O que é esse As de Espadas? As de Espadas está falando o quê? De uma parceria, ó. 6, os enamorados. De uma parceria afetiva, de uma parceria entre você e uma outra pessoa. Aqui, vou falar uma coisa. Aqui tem alguém que está indo em busca, que se você acredita, de uma parceria que é a alma gêmea dela. Alma gêmea. Entendeu? Alma gêmea. Essa é a verdade que tem aqui. É uma alma gêmea. 6 com 2, 8. Leão. Você pode estar se relacionado aqui uma pessoa de leão, o mesmo leão como você, de gêmeos, de escorpião, de touro, virgem, capricórnio. Ou essas pessoas aí podem ter forte no mapa, tá bom? Olha, um ciclo que vira para uma parceria, entendeu? Onde alguém agora vai ter muita colheita, vai ter uma independência financeira. Começa uma nova jornada, o louco. Aqui, o que acontece quando você olha pessoas, situações, parcerias de forma diferente? Okay? Não vou nem falar mais nada, né, Leão? Porque é aquele negócio.
Tem muita gente para apontar o dedo para outro. Agora, para olhar para si, não tem. Só para culpar o outro. Ah, meu Deus, eu sou vítima, o outro é culpado. É mesmo? Presta atenção aí. Tem isso não. Vamos lá. Vamos lá. Eu entrei no processo de autoconhecimento muito grande, sabe? Muito grande. Principalmente culpar pai e mãe aqui, tá, galera? Culpar pai e mãe a espiritualidade chama você pelas dificuldades. Aí. Vamos lá. Arcanjo Sandalfon. Gentileza. Seja muito gentil consigo, mesmo neste momento. Cerque-se de pessoas, situações e ambientes gentis. Arcanjo Metatron. Priorizar. Concentre-se em suas prioridades mais altas. Vou ajudá-lo a se organizar e a se motivar. Então aqui tem um amor incondicional de uma pessoa intermediária, né? Que pode ser Maria Padilha, uma pessoa que não está mais aqui, inclusive pode ser aqui sua mãe, se você não tem mais sua mãe, ou uma avó aí, não sei. Tá? Ou um pai, porque tem energia de leão e sol, que rege leão, fala de um pai, não sei, te ajudando aí, entendeu? Te ajudando a você a se organizar e a se motivar, né? Porque aqui a gente só precisa assumir as responsabilidades dos nossos atos e não ficar culpando o outro. Não estou falando que é você, pode ter essa energia aqui, pode estar espelhada. Tá bom, Leão? É isso que eu tinha para vocês. Um grande abraço. Fica com Deus. Tchau, Leão!